Boa tarde, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu trago mais uma informação atualizada para vocês. É sobre que às vezes as pessoas não sabem como pedir, né, o benefício do INSS na justiça. E muitos se sentem um pouco perdidos, então hoje eu vou te explicar tudo o que você precisa saber, já começando que existe, né, uma lista de principais casos que pedem uma análise judicial. No caso em que o segurado que não consegue, né, ter o benefício concedido pelo INSS, a melhor forma para você buscar esse reconhecimento é através da justiça. Então, de acordo com advogados previdenciários, há situações que tendem a ser finalizadas somente por via judicial, que é o caso aí dos benefícios, né, por incapacidade, como auxílio-doença, que estão entre as principais concessões previdenciárias na justiça, gente. Então, segundo estudos, do Centro de Pesquisa, essas ações judiciais que vão entre 2015 e 2019, elas estão em alta aí. Então, para os especialistas, isso ocorre porque as perícias judiciais são mais criteriosas e detalhadas do que as que são feitas no INSS. E geralmente, né, que são realizadas por médicos especializados na doença da pessoa. Então, isso é melhor. E o judiciário costuma avaliar também o contexto socioeconômico do segurado, o grau de escolaridade, a idade do trabalhador. Quem trabalhou também exposto a agentes nocivos à saúde também encontra na justiça um caminho para aposentadoria especial. E a explicação está no rigor com que o INSS analisa esse pedido de uma aposentadoria que tende a ser mais vantajosa para o segurado. Então a justiça tem entendimentos diferentes, tá, do INSS. E então faz um método, né, para utilizar considerando atividade insalubre ou perigosa. Então, meus amigos, há casos em que o juiz ordena ainda uma perícia técnica para comprovar a exposição a agentes nocivos, tá? No caso de aposentadoria especial, como eles são parte da própria administração pública e eles só podem aplicar o que está escrito na lei dentro do regime do próprio INSS. Então, caso os servidores façam algo que está fora das normas descritas, pode ocorrer o risco de dar uma decisão sem sentido, o que pode gerar problemas de responsabilidade para esses trabalhadores do INSS. Ok? E no caso também, né, outro pedido também frequentemente pedido requer essas análises da justiça, que é a averbação do tempo rural no cálculo da sua aposentadoria. No INSS, o segurado o INSS encontra algumas resistências. E os principais problemas, né, são a falta de documentação que comprove esse período e a polêmica em torno da idade que o segurado tinha quando trabalhou no campo, né, para a subsistência da família, no caso de aposentadoria rural. Então, hoje, a Justiça considera conceder o tempo rural para menores de 12 anos, ao contrário do INSS. Então, quanto mais documentos, maiores as chances de você conseguir esse reconhecimento e esse tempo. Então, para comprovar, o segurado precisa reunir contratos de trabalho, declarações de sindicato e normalmente apresentar aí a prova testemunhal, tá? E a orientação, meus amigos, que é importante considerar, é que você venha consultar um advogado especialista em previdência para que ele faça uma triagem na documentação de forma que favoreça, né, o segurado aí na luta pelo seu benefício. Então, no caso também de aposentadoria especial, é devida, né, para os segurados que trabalharam expostos a agentes insalubres à saúde ou perigosos, tá? Até a reforma da Previdência, em que foi em vigor até o dia 13 de novembro de 2019, o que o beneficia, né, que permite o segurado venha se aposentar mais cedo, pois ele requer de 25 até 15 anos de atividade rural, dependendo do trabalho exercido, a qual não exigia na época idade mínima. Então agora é necessário cumprir uma pontuação mínima de regra de transição. Quem entrou no mercado de trabalho após a reforma vai se aposentar como pela regra definitiva com a idade mínima, tá? Que a regra de transição é de 25 anos de atividade especial, 86 pontos, que é a soma da idade mais o tempo de atividade especial e o tempo de contribuição comum. Então, para atividades aí de pouco risco, no caso, né, de 20 anos de atividade especial, é 76 pontos somado da idade mais o tempo de atividade especial, que é o tempo de contribuição comum para atividade, no caso de médio risco. E também, né, 15 anos aí de atividade especial,
que gera 66 pontos, que é a soma da idade mais o tempo de atividade especial e o tempo aí de contribuição comum para atividade de alto risco, ok? E também, gente, as regras definitivas são, né, para atividade rural, 60 anos de idade para atividade de baixo risco, 58 anos de idade para atividade de médio risco e 55 anos de idade para atividade de alto risco. Já ouviu falar do tempo especial? Então, é para quem trabalhou parte da vida em atividades insalubres ou perigosas e pode converter esse tempo mediante uma contagem diferenciada, né, para esse tempo de contribuição comum, antecipando aí a sua aposentadoria. Mas atenção, gente, essa conversão só pode ser feita para as atividades especiais exercidas até o dia 12 de novembro de 2019. E muitos se perguntam por que esse pedido vai parar na justiça. Bem, o segurado, gente, precisa comprovar a exposição a agentes nocivos, como ruído elevado, substância tóxica ou infectantes, mas nem sempre, né, apresenta a documentação adequadamente. E às vezes o INSS não reconhece o método que indicou o agente nocivo. Então, gente, atualmente são pedidos laudos técnicos e formulários chamados de PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. E além disso, o INSS nem sempre utiliza os mesmos parâmetros que a justiça para considerar, né, a exposição do trabalhador às atividades nocivas à saúde. Por exemplo, né, a utilização do EPI, que é o equipamento de proteção individual, a justiça não nega a aposentadoria especial se o segurado utilizava esse equipamento. Já o INSS ele considera que a utilização do EPI já é capaz de neutralizar o agente nocivo e por isso indefere tantos pedidos de aposentadoria especial, entende? Ou de conversão de período de atividade especial para comum. Então, no caso, né, de trabalhador como vigilante, por exemplo, armado ou não, muitos pensam que tem alguma diferença. Mas não, gente, o Supremo Tribunal de Trabalho já reconheceu a atividade de vigilante com ou sem arma, tá, de fogo, como especial. Então, mesmo após essa reforma da Previdência, tá? Enquanto o INSS ele só considerava o período antes da nova legislação previdenciária. E também no caso auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, né, muitos perguntam como que fica. Então, para constatar a situação de incapacidade, para fins de algum dos benefícios por incapacidade, você segurado precisa passar por uma perícia médica no INSS, tá? É o médico, né, do instituto que vai verificar toda a sua documentação médica, tá? E irá examiná-lo. Se a perícia testar incapacidade total e permanente para o trabalho, então será concedida a aposentadoria por invalidez. E quando você então pode recorrer na justiça? Nem sempre esse perito é especialista na doença do segurado. Então, para isso, a validação não pode atestar a sua incapacidade. Se você recorrer ao INSS, o segurado pode continuar a ter o pedido analisado, né, de acordo com essa avaliação feita pelo perito. Então, os advogados previdenciários, eles sempre recomendam que o segurado busque a justiça para ser analisado por um perito indicado pelo juiz. Aí é causa ganha. Então, geralmente, o juiz chama um médico especialista na sua doença em discussão, né, para verificar a sua incapacidade, e os juízes também tendem a incluir na análise a situação socioeconômica do segurado, questão financeira, ou se seu caso pode ser um trabalhador, de repente, rural. Como que fica esse tempo de atividade rural? Quem trabalhou, gente, no campo para a subsistência da própria família, na fazenda, é considerado segurado especial e tem a garantia a uma aposentadoria com requisitos mais simples, com exigências mais suaves em relação à aposentadoria urbana, principalmente, né, na forma aí de comparação dessa carência exigida para o benefício. Então, com isso, né, tem alguns requisitos nessa aposentadoria rural, que é ter 60 anos completos para os homens, 55 anos completos para as mulheres, pelo menos aí ter 15 anos de trabalho no campo, tá? No caso também o trabalhador, ele pode usar o período trabalhado no campo ao de atividade urbana para se aposentar até o dia 12 de novembro de 2019, que é preciso ter 65 anos completos para os homens, 60 anos completos para as mulheres, uma carência de 180 contribuições mensais, está dividido aí entre o tempo de atividade rural e as contribuições efetivas.
ok? Ah, e também, gente, não se esqueça que a partir de dia 13 de novembro de 2019 mudou a idade, é 65 anos para os homens, mais 20 anos de tempo de contribuição, e 60 anos de idade para mulheres, mais 15 anos de contribuição. Então, você precisa de comprovação para melhor aceite desse benefício. Tá? No entanto, poucos segurados especiais reúnem esses documentos que comprovem as suas atividades aí de forma clara. E o INSS é muito rigoroso e criterioso nessa avaliação também da atividade rural, porque na justiça o entendimento é mais favorável a estes segurados, tá? Inclusive reconhecendo o período antes dos 12 anos de idade. Então, exemplos aí de documentos que comprovam, né, esse tempo rural para você. Você precisa de contratos rurais, de parcerias, arrendamento ou meações. Também notas fiscais, blocos de anotações do produtor, declaração de cooperativas e órgãos públicos, tá? Comprovação de reconhecimento das empresas adquirentes de produtos. Aí agora sim, aí agora você pode entrar na justiça para recorrer então à justiça. Então, você segurado precisa ter o seu benefício indeferido ou deferido parcialmente pelo INSS para entrar na justiça. E em regra, esse processo deve ser movido na Justiça Federal. E caso o valor da ação não seja superior a 60 salários mínimos, né, a 66 mil reais, a competência será do Juizado Especial Federal, ok? Onde o processo pode se andar mais rápido. Já no caso de valores maiores a 66 mil reais, aí precisa ir para a Vara Federal da Justiça Federal da sua região, ok? Porque no Juizado Especial Federal vai estar um advogado, mas é recomendável ter o auxílio sempre de um profissional, de uma análise mais precisa, ok, meus amigos? Então, até aqui, tá? Eu entrego para vocês essa informação. Espero ter contribuído aí para o seu conhecimento e entendimento para como que você faz em diversos casos de recorrer à justiça, tá? Muitas das vezes, nem todos os processos se baseiam ou acontecem somente no INSS, porque a visão, né, de instituição e de regras do INSS é muito diferente como se leva na justiça. Então, a forma que a instituição do INSS interpreta é diferente do juizado especial. É que nem na questão que eu disse para vocês, na categoria de aposentadoria especial. Então, na empresa, para o INSS, se o segurado ele usou o EPI, o equipamento de proteção, ele não tem por que pedir e se qualificar a sua aposentadoria como tempo especial e receber uma aposentadoria mais vantajosa. Mas para a justiça, estar usando o equipamento de EPI nem sempre é o suficiente para proteger esse segurado. Então, ele vai ser julgado de uma outra forma, diferente do INSS. Então, eu espero ter colaborado com vocês com essas informações precisas, né? E que também te dão direção de como você vai atuar e recorrer, e quando e pode você estar recorrendo à justiça para você conquistar o seu benefício, ok? Muito obrigado pela a sua atenção. Qualquer dúvida, deixa aqui nos nossos comentários. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Tenho certeza que muitos, né, de seus amigos e familiares não sabem dessas informações, e às vezes só está precisando dessa palavra, dessa direção para poder mover aí as suas coisas no INSS e o seu processo, ok? Sem mesmo, até mesmo, né, gente, precisar de um advogado para saber aí de tudo que eu acabei de entregar para vocês. Nós temos aqui o nosso parceiro, né, o advogado, né, Dr. Júnior, que está sempre com a gente aqui, nos ensinando e nos trazendo conteúdos, né, que são de direitos, né, de todos os cidadãos, ok? Então, deixem nos comentários se você tiver alguma dúvida. Se vocês são novos por aqui, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos, ok? Obrigado pela a confiança de vocês com essas informações. Sempre o canal Brasília 24 Horas buscando trazer informações mediante a necessidade da sociedade, né, da população, e também pertinente à atualização, né? O que está acontecendo no momento, né? O que é válido dessas regras para hoje, né? Como você vai agir hoje dentro das regras ativas que estão valendo no tempo real. Então, também se inscreva no canal, avalie esse vídeo, deixe o seu like para que o YouTube entenda que esse vídeo ele é relevante, assim ele continua a compartilhar com mais pessoas.
tá bom? E também para vocês receberem novos conteúdos atualizados, você precisa ativar o sininho, vai levantar uma caixinha escrito todas, vocês marquem todas, para que todas as vezes o canal Brasília 24 Horas está enviando novos conteúdos, você venha receber as informações de forma automática, ok? Então, ative o sininho, marquem todas, ok? Tenham um excelente final de semana, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!